grabar ya. Vou fazer só uma. Rapaz, aqui estamos a começar o capítulo 6. Tinha esquecido de, para quem está a ver isto, de gravar o princípio, mas é só a introdução. O Senhor Jesus de Jerusalém foi para Galileia, em específico em Tiberíades, e uma multidão queria ser curado e sempre procuravam os milagres do Senhor Jesus. Aqui a irmã Raquel, por último, comentou exatamente isso, não é? Que já era uma época onde o Senhor Jesus já não tinha, digamos, paz na via pública, não é? Sempre era seguido, sempre tinha pessoas que queriam milagres e curas. Eh, mas é verdade o que diz aqui a irmã Raquel, que neste caso o Senhor Jesus e muitos outros, quando queria ensinar, se afastava com os discípulos, quando tratava coisas mais complexas, porque lembremos que sempre que o Senhor Jesus falava uma parábola, normalmente as pessoas não compreendiam, ou a maioria, alguns compreendiam porque Deus revelava, não é? Mas a maioria não compreendia, e nem os discípulos, e já em privado perguntavam ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é tão radical que sempre repreendia eles, sempre falava: até quando vou tolerar esta geração, né? Até quando, né? Faltos de entendimento, aí repreendia os discípulos, mas não ficava na repreensão. O Senhor Jesus logo depois explicava, não é? E mais ou menos o que acontecia aqui. Agora vamos para o versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Hum, pronto, e também continuemos. Vamos pegar outro bloque de 4 versículos. O 5 vai ser a irmã Paula, 6 a irmã Raquel, eu vou ler o 7 e a irmã Rebeca 8. Se houver mais tempo, vamos distribuir outro grupo de versículos. Então vamos, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Agora eu, não. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Preguntó los discípulos André, hermano de Simón Pedro, dicen, Eu vou completar aqui para que fique completa a ideia. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isso para tantos? Agora sim, vamos para as perguntas e comentários. 5. Aqui neste versículo, não é? Quando a grande multidão vem ter com Jesus e vinha ter com ele, disse, e pronto, Jesus sabia, não é? Que eles não tinham nada para comer, e então pergunta a Filipe. Eu penso que Filipe era daqui do lugar porque eu já ouvi alguém fazer esse comentário, porque o porquê de ele perguntar a Filipe, não é? E acho que Filipe vivia lá, ou ele era de lá, deste lugar onde Jesus se encontrava. E então ele pergunta onde compraremos o pão para estes comerem. E depois mais, não seja que explica o porquê desta pergunta, não é? Porque Jesus bem sabia, não é o que ele iria fazer, mas também aqui esta pergunta entendo que foi para testar a fé deles, não é? Que é a fé de Filipe. Muito bem, exatamente. Não vou adicionar mais porque já tem a ver com os outros versículos. Continuemos.
Para comentar sobre os 6 ali, por que Sim, que ele sim. disse para experimentar, mas ele disse isso para experimentar porque bem sabia o que estava para fazer. Ele estava experimentando Felipe, porque Felipe, ele era daquela região ali, e Felipe, e porque ele já tinha feito já uma multiplicação. E mesmo assim, eles estão toda a vida, eles não, mesmo eles vendo os sinais que Jesus fazia, os discípulos, mesmo estando junto, vendo os sinais que ele fazia, vendo tudo que acontecia, assim mesmo, eles ainda estavam no natural, porque quando ele pergunta, ele vai e responde, mas mesmo se nós tivesse um monte de dinheiro, a gente não ia conseguir comprar pão para tanta gente assim. Quer dizer, mesmo que eles soubessem onde vendia, onde é que ia conseguir pão para tanta gente, eles ainda estavam no natural, eles não conseguiam ver o sobrenatural. Mesmo eles andando com Jesus, vendo Jesus fazer os sinais de curas e maravilhas e tantas coisas, cego vê, como a irmã falou, tudo que acontecia, eles não conseguiam sair do natural e entrar no sobrenatural. Eles sabiam que Jesus podia fazer muito mais, mas eles ainda estavam no natural. Então, Jesus queria experimentar para ver que nível que estava a fé deles. Eu penso assim, né? Então, ali ele pergunta e ele diz, né? Queria experimentar eles porque bem ele sabia, porque ele já sabia que ele ia multiplicar, ele já sabia, né? Ele ia pedir ao Pai e que tudo ia se dar, mas ele queria experimentar para ver a fé dos discípulos, porque ele estava toda a vida, como antes o irmão falou ali, ele estava toda a vida divertindo eles e falando que eles não tinham fé, que até quando ele ficar junto com eles para explicar, mesmo assim, tirando eles ao longe, falando com eles, ensinando as parábolas, dizendo que eles não tinham fé, aqui mais uma vez eles mostraram que eles não estavam preparados, mas por isso eles eram discípulos, por isso que eles estavam junto com o mestre, eles estavam se preparando, né? E eu vejo que ali Jesus em todo o tempo estava ensinando eles todas as coisas. É isso. Exatamente. Aqui, continuando diz, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, nota-se que, hum, bom, aqui duas perguntas para fazer e pensarmos, não é? Uma, mais do que uma vez, o Senhor Jesus, até ao princípio do capítulo, indica, não é? Que tinha uma multidão que seguia ele, mas quando o Senhor Jesus queria ensinar alguma coisa em privado, ia com os discípulos à parte no monte. Ou até diz que o Senhor Jesus de repente escapava da multidão, ou de repente eles atravessavam de barco para evitar a multidão, e a multidão perseguia a pé, não é? E então, o interessante é porque o Senhor Jesus aqui ele parou, não é? Ele podia ter feito o mesmo que fazia nas outras vezes, ir ao monte, ir embora, ir de barco, ir sozinho, mas aqui não, ele quis ficar. E se vemos, como disse aqui a irmã Raquel, não somente aconteceu isto uma vez, até onde sabemos, porque a Bíblia não registra mais, né? Podia ter sido mais vezes, mas sabemos que são duas, não é? Como falou a irmã Rebeca, nosotros evangelios vemos as versões de cada pessoa, não é? As quatro. E reparamos que sempre comenta algum deles. E o Senhor Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Moveu-se de compaixão, não é? E, ou seja, reparava que a multidão às vezes seguia o Senhor Jesus até o deserto, há muito tempo a pé e sem comida, ou seja, a multidão também era irresponsável, não estavam preparados, não é? Para seguir ao Senhor Jesus ao deserto. E o Senhor Jesus podia deixar eles ali, mas tinha compaixão. E outro ponto, sabemos que cada discípulo tinha uma personalidade. Aqui vamos ver o de André, mas isso vai ser mais à frente. Sabemos a personalidade do Pedro, porque dos mais famosos, não é? Sabemos do Tomé, não é? Que inclusive ele sempre queria ver, sempre queria tocar, sempre queria evidência, não é? E aqui está o Filipe. Porque o Filipe é interessante, ele começa a fazer matemática, não é? Pensar.
Ai, como é que eu vou fazer? São tantas pessoas, o pão custa tanto. E assim começar a fazer todo um plano bem grande antes de consultar ao pai, não é? Ou seja, ele queria fazer segundo a capacidade dele. E claro, ele chegou à conclusão, não, não vai dar, senhor. Mesmo com 200 denários, dinheiros, não vai dar, não dá. E acontece muito conosco, não é? Ou seja, é, na nossa vida privada ou quando servimos a Deus, no caso aqui o Senhor Jesus é no ministério, não é? Mas também na nossa vida privada, vemos um problema, uma circunstância difícil e começamos a fazer um plano assim bem complexo segundo nós, não é? Mas o Senhor conhece todas as coisas, como diz no versículo 6, porque Ele bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, fazemos tudo menos consultar ao Pai, não é? Reconhecer que nossa capacidade é limitada e mesmo não somente nossa capacidade, os recursos, não é? Os recursos, o contexto, o entorno. E é o que queria mostrar ao Felipe e a todos, não é? Porque o Senhor Jesus, ele também sabia que num momento eles iam evangelizar em outros lugares e regiões e épocas e tudo. E já não ia estar o Senhor Jesus aí à beira para corrigir estas coisas. Ele queria que aprendessem. Bem, faltam 3 minutos para que a sessão aqui feche. Também para que se alguém precisa ir à casa do banho, vá tomar água, qualquer coisa. Vamos deixar o comentário da irmã Rebeca. Só vai ser de 2 ou 3 minutos. E vamos ao intervalo, tá bem? Versículo 8. Un dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui rapaz que tem 5 pães de cebada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? Eh, es, es parte de esta capítulo 6. Ya estamos estudiando, analizando el contexto. Uno de sus discípulos, André, hermano de Simón Pedro, le dijo: Andrés y Pedro, igual que Juan y Jacobo, eran pescadores. Y cuando él llama a Pedro y a Andrés: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Ellos ya, como eso era su oficio, también dice que su padre también estaba ahí remendando las redes, estaban arreglando la barca. Ya lo tenían de familia, su oficio, su carrera. Y entonces hacía un cálculo: señor, pero este muchachito tiene apenas 5 panes y 2 peces. ¿Cómo vamos a alimentar a 5,000 personas o 10,000 personas? Él ya conocía su oficio, ya conocía qué tamaño de peces el mar de Galilea o Tiberíades o Cineret, que se le llama así en diferentes evangelios. Señor, ¿cómo? Pero ya lo comentó nuestra hermana Raquel. Él decía las preguntas para probar. Y lo mismo que en Pentateuco, la Torá, la ley de Dios, allá en el monte Sinaí, allá en el desierto. Porque Jehová tu Dios mandó tu espíritu, mandó al ángel de Jehová, mandó la columna de nube, la columna de fuego, dice, y mandó todas estas pruebas y estas señales y maravillas, el maná, las codornices, la peña de Oreb, dice, para probar lo que había en su corazón, para saber si creían en Dios. Siempre en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios está recargándole a los seres humanos, a su pueblo Israel primero y luego a los gentiles, porque a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, Pablo y Pedro se van a los gentiles, a esos países, a esas regiones, a esos diferentes lugares, a predicar también del Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces dice que Dios siempre está, Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Entonces, ve si hay
A uno les dijo, a la mujer sirofenista, oh, Então, antes da ligação ir embaixo, a irmã Rebeca estava a terminar o comentário dela, e pues más o menos comentó sobre o André y o Pedro, que son irmãos, que eran pescadores, assim como João e Jacó. ¿Jacó? sí, ¿Cómo en Jacob, portugués? Jacó. Ah, Jacó, está bem. sí, Juan y Jacob. E pronto, continuemos. Eu vou ler mais o 10 e já vamos para a gramática também para encerrar. 10. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E, bom, vou terminar esta parte. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E assim termina este milagre, né? Ou seja, sempre quando Deus faz as coisas são perfeitas, não é? Porque inclusive talvez o Senhor Jesus contou todos eles, mesmo que eu penso que ele já sabia o número, mas assentou eles, não é? Na relva, e todo mundo comeu e ficou cheio, como já sabíamos, não é? Mas este detalhe é interessante, não desperdiciar, não é? Para que nada se perca. Ou seja, já fez um milagre e poderia deixar ali as sobras, não é? O sobrante, porque porque estavam no meio do deserto, não é? E realmente isso ia ser, não ia ser lixo, isso ia ficar na terra, ia se desfazer e já estava feito, e já era isso, não é? Mas nota-se que Deus é um Deus de ordem, porque Ele não queria que nada se perca. E o Senhor Jesus também podia deixar isso estar, porque se precisavam comida depois, ainda podia fazer o milagre outra vez, e outra vez podiam ter comida, tipo o maná no deserto, não é? Mesmo assim, Deus gosta que nós administremos bem o que Ele nos dá, não é? Não desperdiciar nada, não, que nada se perca. E não porque Ele seja alguém avarento, não. Aqui está muito esclarecido que todo mundo ficou satisfeito, todo mundo comeu à vontade. O Deus não é avarento, todo mundo comeu abundante, de forma abundante. E mesmo assim, Ele não gosta de desperdiciar, que as coisas se percam, não é? A bagunça. Deus é um Deus de ordem e Ele nos pode ensinar a ser excelentes administradores, como José, não é? José no Egito, que inclusive tinha a ver com alimento isto. Muito bem. E ainda assim, sobraram 12 cestos, e novamente encerra aqui o capítulo. Do mesmo jeito que começou, bom, não o capítulo, a história, não é? Do mesmo jeito que começou. Começou em que o Senhor Jesus tinha fugido de alguma multidão, foi para o monte a ensinar os discípulos, depois voltou, aconteceu tudo isto,
y novamente cuando Él es o povo, ¿no? Que o povo y somos nós assim às vezes, não é? Às vezes esquecemos da parte espiritual e no meio da emoção queriam fazer o Senhor Jesus rei, não é? Mais ou menos como quando entrou também em Jerusalém, mas isso não foi nesta Páscoa, foi em outra. Até interessante que as duas histórias são em uma Páscoa diferente. Queriam fazer ao Senhor Jesus rei, mas o Senhor Jesus sabia bem para que tinha vindo, a missão dele, o propósito. Sabia que ele é rei, mas não ia ser um rei político aqui, nem fazer política, nem diplomacia, nada disso. Era um reino espiritual, o primeiro, e ainda vai vir novamente, não é? Mas eles, no impulso, já queriam fazer ele rei. Sei lá se se converteram ao Senhor Jesus, como falou a irmã Raquel, às vezes só querem milagre, e só querem espetáculo e cura. E acontece muito nas igrejas, quando buscamos Deus, quando temos problemas e queremos cura. E quando Deus nos cura, nos esquecemos outra vez. Até como os leprosos, não é? ¿A cuántos curé? Y só tú voltaste. Y nuevamente el Señor Jesús reprende así, ¿no? En tipo. Y esto nos lembra a João Batista, que el propio Señor Jesús dice que un profeta mayor no houve que João Batista, nacido de mujer, ¿no es? Mas ya teníamos comentado bien al principio de esta carta, Evangelio, que comienza con João Batista, ¿no? Que foi o maior dos profetas, mas ele não fez milagres, ou não está na Bíblia escrito. Na Bíblia não está escrito que João curasse, que João fizesse algum milagre, nada de milagres. Então, por que o Senhor Jesus disse que era o maior? Porque o Senhor Jesus, sim, ele cura, não é? E faz milagres também. Mas o alvo maior do Senhor Jesus, nessa época, já não era tudo o que os profetas tinham feito antes. Ele queria o milagre, a obra sorprendente era a salvação, que o coração do homem ficasse rendido ao Senhor Jesus. Esse era o milagre. Para o Senhor Jesus isso era importante. E lá está, João Batista pregava o arrependimento, não é? Por isso é que o Senhor Jesus falou que ele era o maior de todos. Porque com os profetas passados já tínhamos dito, com Moisés ou com qualquer um deles, fizeram coisas usadas por Deus, né? Coisas surpreendentes, mas o povo nunca arrependeu-se, nunca. Sempre fizeram o mesmo, apesar dos milagres. E o Senhor Jesus, o alvo dele, sim, ele curava porque tinha compaixão das pessoas, mas o que ele queria era salvar. E no capítulo 5 vemos isso, porque no capítulo 5 nota-se que quando cura ao paralítico, ele primeiro, primeiro transforma o interior dele, do paralítico. Porque depois o paralítico já curado vai lá buscar ao Senhor Jesus e a servir ele, porque foi transformado. Também como a mulher samaritana no capítulo mais para trás, nos primeiros, é a mesma coisa. A mulher samaritana não foi curada fisicamente, mas ela até foi missionária e outros se transformaram e foi um milagre diferente. E aqui o Senhor Jesus, como viu que eles estavam na emoção, ele podia ter aceite, não é? E ter avivado mais eles, não é? Mas não. Ele preferiu retirar-se. Ele só para o monte. Porque sim, o Senhor Jesus não queria espetáculo. O que ele queria era algo muito específico. E ele preferia afastar-se dessa situação para não alimentar mais essa loucura das pessoas, não é? Essa carnalidade. Apesar de que sim, o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Ou seja, isso nunca está em discussão. Muito bem, é isso. Hoje, para um bocadinho de gramática, vamos aplicar hoje em um versículo. E o versículo que eu gostaria
salvo que vocês queiram um diferente e podem dar opinião, como sempre fazemos. Até podemos votar se querem. Mas eu queria este, o terceiro. Eu gostei muito, mas se alguém gostou mais de outro, pode falar e até podemos trocar. Mas este é o versículo 3. E Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Porque exatamente esta parte é muito importante, não é? Essa companhia, essa comunhão que tinha com os amigos dele, os discípulos. Eles eram os amigos do Senhor Jesus. E todo o que aprendiam do Senhor Jesus em privado era mais importante que o público, não? E não sei, alguém gostaria de outro versículo? Se não, vemos este. ¿Todos concordam? Tá bem. Parece que sim. Bem, porque vejo que é simples, é uma oração só. Vamos então aqui ao pergaminho. Versículo, capítulo 6. Este ainda está no 5, mas já vamos para o 6. Aqui está, o 6. Vamos esperar que carregue. E este. Aqui não dá para ver todo o versículo completo, porque ficou em duas linhas. Mas já sabem que eu vou copiar e vou colar aqui no Google para que fique arrumadinho. Aqui. Só para dar formato. Muito bem. Y vamos a abrir aquí esta ferramenta de aquí para podermos ver palabra a palabra con calma. Ujú. Ya sabemos que esta ferramenta está en español. Espero que un día esté ya en portugués. Mas cualquier cosa aquí tenemos aquí tenemos o texto en portugués. Y Jesús subió a un monte y asentóse allí con os seus discípulos. En portugués dice, pasadas estas coisas, foi-se Jesus da outra parte. Esto no, disculpe, esto no versículo. Ya estaba a ver, que algo estaba extraño. Vamos para o 6. Aquí está o 6. Não, 3. Hoje não estou a bater bem da cabeça. Ya errei 2 vezes. Aqui está. Espera aí. Estou a abrir outras coisas, desculpe. Aí está 5, 4, 3. Agora sim. E subiu Jesus ao monte. É mais ou menos igual. E subiu Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Né? E em grego é kai. Kai é eu também, já tínhamos estudado, não é? Subir é anelsen. Kai anelsen Jesus eisto oros kai akatheto ekei meta autu macetón. Agora com calma, já sei que eu fiz rápido, mas aqui é anelsen é subiu. Para onde? Eis to oros. Toros é o monte, daí vem, acho que em português é orologia, ou seja, estudo dos montes, não é? Anelten de esto oros. Subiu para o monte. Foi Jesus. Quem? Jesus. Lembremos que nisso se parece o grego e o português. Sempre o artigo, não é? É como dizer o Jesus, não é? O Jesus. Anelsen de esto oros o Jesus. Subiu para o monte o Jesus, não é? O Senhor Jesus, não é? Cai, aqui está, e eu também, não é? Cai ekei, ekaceto, metaton, maceton, autu.
por partes. E sentou-se e caceto. Meta quer dizer como. Meta, ton, maceton. Ton, maceton é os discípulos. Macetes é discípulo, o estudante, o aluno, ¿no? Y en plural y genitivo é ton, macetón. Eso se está conjugado. Ou seja, com os discípulos de quem? Dele. Autu. Autu é dele. Então, assim todo junto é subiu ao monte Jesus, né? E sentou-se com os discípulos dele. Vê? Por parte. Então é isso. Agora, vamos ler assim de uma maneira. Eu vou ler de forma fluida, porque eu já estive a ler por partes. E depois vamos ver, vamos ter uma participação de alguém que queira ler, né? Então, eu vou ler de forma fluida até a vírgula e depois até o ponto, para que não ninguém se perca. Então é: anelten de eis to oros joiesus, kai ekei ekaceto, metaton, maceton, autu. Ujú. ¿Alguien gostaria? Queremos. Será que teremos hoje uma voluntária? Se não, eu vou escolher uma vítima. Sempre gosto mais das vítimas, mas fico feliz quando uma corajosa se anima. Ah, não. Eu lembro que a irmã Rebeca tinha muita vontade e não conseguiu participar na última aula. Ah, pois eu ia lembrar isso. Eu ia perguntar isso. Se na última houve alguma vítima que Houve, houve alguma vítima. fui eu a vítima. Ah, foste tu? Ah, já lembrei, certo. A irmã Rebeca te entregou, não é? Eu estava a perguntar por uma voluntária e foi a irmã Rebeca que te entregou. Foi. Já lembrei. Então vai ter de ser a irmã Rebeca mesmo. Então a irmã Rebeca está pronta? É o microfone. Não conseguimos ouvir. Perdón. Ah, ok. Te extendió mucho en la pantalla, te extendió mucho en la pantalla, ponlo más pequeño. Ok, vou minguar. Já está? Assim? No, es que aquí yo lo veo partido, hijo, o sea, la pantalla la veo partida, no logro leer todo. E assim já está? No, en la parte de griego no, está a la No. mitad, hijo. Hum, No, la parte de griego no. e aqui consigues ver melhor? Me dio, pero no está completo, como que se extendió mucho. E assim? A ver, pero A ver, vamos. no veo desde el principio, hijo. Espera Eso, aí. más pequeño. Assim? Pero ahí está, pero la parte Muito de bem. griego, É que a irmã Rebeca não conseguia ver, mas já consegue. Então pero já no veo, consegue ver. la parte de griego no. Ah, não será teu. A ver, vou pôr este texto em outro lugar para que consigas ver. Espera aí. Onde será? Aqui? Vou compartilhar o meu ecrã e vou pôr em um documento de Word. É mais fácil, acho. Espera um bocadinho. Quando seja assim, me avisam quando não consigam ver todo o texto ou tenham algum problema. Me avisam para que eu tente apresentar o conteúdo melhor. Espera aí. Ah, isto é de minha aula, mas não faz mal, eu vou colar aqui em cima. Aqui está. Espere um bocadinho que tenho que compartilhar o Word. Aqui está.
Agora sim, conseguem ver o Word? Muito bem. Oh, más grande, Assim já? un bocadillo más grande. Un bocadillo más grande. Espera, sim, sim. Vou pôr a fonte um pouco maior. Espera um bocado. Papam, papam. Assim? Ya, Já? ya. Bom, espera aí. E... Aqui está. Já está. Então, por partes. Anelfen de eis to oros joyesus. Kai ekei ekaceto metaton macetón. Já está, irmã Rebeca? Está pronta? Ou quer que eu faça mais devagar? Quer que eu veja alguma coisa? Está pronta? Otra vez, más despacio. ¿Cómo se dice despacio? Devagar. Está bem. Mais devagar. Anelsen de eis to oros joyesus kai Pero hasta ahí, ek. Ok, hasta ahí. até a vírgula, muito bem. Força. Aneister Uhum. de eu to, to rosto ou Jesus. Mais ou menos, te faltou aqui o espírito. Para irmã Raquel que não conhece, o espírito é esta vírgula aqui, de aqui em cima. Que aqui nesta outra palavra, no nome do Senhor, parece como uma vírgula ao contrário. O espírito nos diz se temos que falar raspado, tipo como un R no principio de una palabra, como rápido, o si no tenemos que falar raspado, sino suave, como cualquier vogal, ¿no? Entonces, y aquí es jo Jesus. Jo Jesus. Porque tem aqui o espírito suave, forte ou raspado, e o espírito suave, que são essas vírgulas de encima. Muito bem. Então a irmã Rebeca conseguiu ler mais ou menos bem. Anelten de eisto oros jo Jesus. Subiu para o monte o Jesus. O Senhor Jesus, não? Mas no manuscrito só está o nome deles, né? Jesus. Depois, a segunda parte. Kai ekei ekaceto metaton maceton au tu. Kai ekei ekaceto metaton maceton au tu. ¿Está pronta, irmã Rebeca? Kai etei, Ujú. teton, caeta, mausetón, autón. Au tu. Mais ou menos. Misturou a conjugação, mas era kai ekei ekaceto metaton maceton au tu. Aqui a irmã Rebeca ao final ela dice autón porque é outra conjugação, mas aqui é autu porque é possessivo, é genitivo. Está a dizer que os discípulos dele, né? Autu é dele. Muito bem, esse é o versículo de hoje. Como já está avançada a hora, vamos ficar por aqui para a semana. Vou compartilhar agora o explorador. Esperem aí, aqui está. Para a semana, na gramática, vamos continuar com a história que estávamos a estudar para ver isso do mais coisas, não é? Do complemento direto, não é? Mas, para a irmã Raquel,
que não sabemos se ela gostou ou não gostou, se ela voltará. No caso de que ela volte, não precisa se preocupar de que já estamos avançados na gramática. E normalmente quando entra alguém na turma, damos um repasso do alfabeto, da pronúncia, da escrita, um repasso bom, um reforço que também é útil para os que já estão há mais tempo. Por exemplo, a irmã Rebeca não parece, mas ela é da turma, é a mais nova na turma. E ela mais ou menos já consegue ler. E eu fico feliz porque ela entrou no meio também do curso e ela tem progredido. Para quem não sabe, a irmã Rebeca já vai fazer 60 anos, em breve. E graças a Deus, né? Deus ajuda ela a progredir aos pouquinhos. E pronto, essa é a aula de hoje. E envio-vos um En mi abraço. aniversario, 4 de